Radar Político. Caio Junqueira, Igor Gadelha, Fernando Molica, bom dia para todo mundo. Vamos começar com o Igor. Tudo bem, Igor? Como é que você tá? Cabeça baixa, concentrado? Não, eu tava procurando aqui. Tá apurando. Tava procurando o quê, Igor? Foi tão baixinho? Não, eu tava procurando as informações aqui, que eu sempre deixo tudo anotadinho pra quando a gente... Ele tá sempre procurando e acha, é isso que eu acho interessante. Ele procura e acha. Ô Igor, você já tem a lista dos estados aí, ou dos governadores que estão negociando com o governo de São Paulo, com o governador João Dória, que se interessaram em saber detalhes para comprar a Coronavac, para aplicar nos seus estados? Você já tem essa informação? Temos sim, viu, Sidney? Bom dia para você, para a Thaís, para o Molica, para o Caio e a todos que acompanham aqui o Radar Político. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou ontem que pelo menos 8 estados já estavam em negociação com o governo de São Paulo e o Butantan para adquirir a Coronavac. Ele não deu quais eram esses 8 estados e eu apurei, na verdade, Sidney, que já são até 9 estados. A lista é composta pelos seguintes estados: o Acre, o Ceará, o Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E agora há pouco, falando até no Maranhão, o governador Flávio Dino, ele anunciou nas redes sociais que entrou com uma ação, viu, Thaís, no Supremo Tribunal Federal para tentar pedir autorização ao Supremo para que o Estado do Maranhão possa comprar vacinas diretamente de órgãos internacionais ou empresas internacionais, sem que essa vacina seja registrada pela Anvisa, né? Na ação, o governador Flávio Dino pede que o estado do Maranhão possa adquirir essas vacinas que não têm registro na Anvisa, desde que esses imunizantes tenham já registro em outros órgãos sanitários internacionais. É uma tentativa, na verdade, do governador Flávio Dino de burlar aí a autorização da Anvisa. Agora é curioso, viu, Sidney, que na ação o governador pede para, né, poder comprar e começar a vacinar a população por meio de vacinas que não têm autorização da Anvisa, mas ele pede ao Supremo que obrigue a União, o governo federal, a bancar a compra dessas vacinas ou, alternativamente, se o governo não quiser bancar, que o Estado possa gastar dos seus próprios recursos e usar esse gasto para abater, né, o estoque da dívida que o Estado tem com a União. Mas aí bom, a gente estava conversando agora há pouco com o Paulo Almeida, que é do Instituto Questão de Ciência, que estão bastante envolvidos nesse debate. Quer dizer, a gente ainda não tem nenhuma vacina direito e a judicialização já começou, né? E aí eu quero trazer o Caio e o Molica para essa conversa, porque já está bastante embaralhado o debate político no Brasil, já estava embaralhado entre Bolsonaro e João Dória por conta da vacinação aqui, e claro, os governadores eles estão no papel deles, eles têm que buscar uma solução para a sua população, já que está sendo mais ou menos por aí a solução, né? Quer dizer, não dá para um estado conseguir vacinar em janeiro ou que seja fevereiro antes do que previsto pelo governo federal. Então, Molica, eu começo com você. Queria te ouvir sobre essa judicialização que já começou, de como é que isso vai influenciar aí no debate político, nessa disputa política, que a gente sabe que que a vacina não é o único elemento dela, né? Vai além disso. Bom dia, Thaís. Bom dia, querido. Bom dia a todos. Bem, essa decisão do Flávio Dino, ele já tinha antecipado. Eu lembro que eu tinha até comentado, acho que no Expresso, CNN, mais ou menos um mês, porque ele se baseia numa lei federal que foi assinada pelo Jair Bolsonaro, foi aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a Lei 13.979, de fevereiro desse ano. E essa lei diz lá num dos artigos, e a lei trata especificamente do enfrentamento à pandemia. Então ela diz o seguinte, olha, que para enfrentamento dessa emergência, importância internacional, enfim, da pandemia, as autoridades poderão adotar, no âmbito das suas competências, as seguintes medidas. Aí vem o seguinte: autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia, desde que esses insumos, materiais, medicamentos, tal, tenham sido aprovados, pelo menos, pelas agências, por uma das agências de regulação, pelas Anvisas, né, digamos assim, ou dos Estados Unidos,
ou da Europa, ou do Japão, ou da China. Então está na lei. Então, né, eu lembro que quando eu conversei com ele disse isso: olha, se o governo federal encrencar muito, a gente entra na justiça para fazer valer esta lei em relação à vacina. Para dizer o seguinte: se foi aprovado por uma dessas 4 agências internacionais, então isso está previsto na lei sancionada pelo próprio Jair Bolsonaro. Então, ele efetivou isso. Né? O governo federal continua derrapando nessa questão da vacina. Semana passada, o ministro da Saúde até questionou se esse vírus, se o coronavírus é transmitido mesmo pelo ar. Nessa altura do campeonato, o ministro da Saúde questiona isso. O governo João Dória tomou uma atitude ao mesmo tempo de saúde pública e ao mesmo tempo política, ao anunciar uma data para a vacinação, deu uma imprensada no governo federal, que ontem retomou as negociações com a Pfizer. E é o seguinte: na falta de uma coordenação federal, vira meio cada um por si. É um quadro muito ruim, como você frisou, Thaís, mas é o que tem. Se você não tem coordenação federal apontando numa direção positiva, cada um tenta de garantir o seu, o que é uma situação muito delicada. Eu vou passar agora uma colher, um garfo e uma faca para o Caio Junqueira. Ele faz uso do que quiser, bota a colher se quiser, corta a faca o assunto. Fica à vontade, Caio. Você manda aqui nesse horário próximo ao almoço. O que você quer fazer? Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Eu tenho uma percepção, concordo muito com Mônica. Não tem como a gente não fazer uma avaliação crítica de toda a condução do governo federal nessa questão da vacinação. Mas o meu ponto é que, na medida em que, na minha avaliação e avaliação geral, porque salta aos olhos, o governo federal peca por omissão, né, nessa pandemia e nessa questão da vacinação, muitos erros subsequentes, sabe? Apostar em uma só vacina, não ter um plano de vacinação e por aí vai. Eu tenho uma crítica ao governo de São Paulo, que eu acho que, por outro lado, peca por excesso de iniciativa, peca por se antecipar demais ao processo sem ter as condições de jogo ainda nas mãos. Vamos lembrar que a Coronavac sequer tem a fase 3 aprovada. Vamos lembrar que temos hoje em São Paulo 1 milhão de vacinas que já chegaram, quando a previsão era de 6 milhões de vacinas terem chegado em outubro. E vamos lembrar que ela não está aprovada pela Anvisa ainda. Então tem todo esse processo. Então você coloca lá, dia 25 de janeiro começa a vacinação, sendo que você não tem ainda nada na mão ainda para começar essa vacinação. Na minha visão, é um elemento de pressão política forte sobre a Anvisa, sim, na medida em que você coloca uma data, sendo que você não tem a vacina, você não tem liberação da vacina e você não tem a comprovação da vacina. Então, eu faço a crítica sobre esses 2 eixos, né? A omissão completa, a desorganização completa de Brasília em relação a esses procedimentos todos, mas aqui também São Paulo pecando por um excesso de iniciativa, que você tem que ter a bola na mão. E o governador não tem a bola na mão ainda. Muito bem. O Igor, eu continuando nessa discussão política aqui, mas mudando um pouquinho do tema de vacinação para eleição no Congresso Nacional, né? Quer dizer, esse virou o grande tema do Congresso Nacional. Ontem acabou saindo o projeto da cabotagem, né? Falta destaque ainda, a sessão acabou encerrada. Tem uma tentativa de continuar com essa votação aí hoje, a independência do Banco Central. O Rodrigo Maia me parece que está aumentando o tom do ruído, da provocação, e a temperatura está subindo em Brasília, é isso? Vai ferver o caldo aí nos próximos dias? Mais do que já estava fervendo? Olha, Thaís, depois que foi enterrada a chance de Rodrigo Maia disputar a reeleição, ali com a decisão do Supremo Tribunal Federal, me parece que ele chutou o balde, né? Se ele ainda tentava ali moderar um pouco as palavras, né? Às vezes mordia, às vezes assoprava o governo, porque sabia que não podia brigar, né, tão fortemente com o governo, embora ele sempre pregue a independência. Agora ele chutou o balde e resolveu assumir essa postura de
meio que de oposição ao governo federal. Ontem, na entrevista que ele deu ao Expresso CNN, ele até falou que o presidente não gosta do Democratas, que é o partido dele, que o Democratas sempre sofreu isso. Então, ele está apostando agora todas as fichas mesmo nesse discurso de oposição. Ontem, nas diversas entrevistas que ele deu, ele está vendendo que o seu grupo quer lançar um candidato independente, né? E aí ele tenta congregar partidos do centro com partidos de oposição, tentando fazer aí uma oposição, na verdade, Thaís, ao candidato do Palácio do Planalto, que é o deputado Arthur Lira, que é o líder do Progressistas na Câmara. Rodrigo Maia não parece, assim, muito disposto a pautar tudo o que o governo quer. O BR do Mar, vale ressaltar, foi pautado porque ele estava trancando a pauta ali da Câmara dos Deputados. O governo tinha pedido a urgência, isso tranca a pauta, por isso que Rodrigo Maia acabou cedendo, ele não teve outra alternativa. A ideia dele, a intenção dele é aprovar a reforma tributária, porque isso o Cacifa, como grande presidente da Câmara Reformista, ele aprovou a reforma tributária, ele aprovou a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e quer fechar com a tributária. Só que o governo não parece muito animado com isso, a equipe econômica não concorda, né, com criar um fundo, né, que é uma proposta de Rodrigo Maia, criar um fundo para bancar as perdas de estados e municípios. Há essa divergência muito grande, então dificilmente isso vai caminhar. E até agora, o que Rodrigo Maia precisa mesmo, Thaís, é definir o seu candidato, porque a avaliação aqui em Brasília é de que ele está perdendo terreno, porque o Arthur Lira está botando o bloco na rua. Ontem, Arthur Lira esteve, né, no Recife, em uma reunião com o governador, que é do PSB, B de bola, né, o Paulo Câmara, também com alguns parlamentares. Inclusive, a informação, o PSB vai se reunir hoje, aqui a bancada do PSB vai se reunir hoje aqui em Brasília para definir a sua posição na disputa. Quando você falou B de bola, eu já pensei até que você tivesse conversado com o Ciro Gomes também, né, pela forma que você falou. Agora, Molica, na entrevista que você participou ontem à noite, o deputado Rodrigo Maia disse que, na eventualidade do Arthur Lira vencer, ele poderia trazer de volta a pauta de costumes. Faz sentido? Ele aponta aí um espantalho, né? Ele levanta um espantalho nessa direção. Ele diz, olha, as pautas econômicas, de caráter de viés econômico, a agenda econômica é basicamente a mesma, né? Essa questão das reformas, o viés liberal, enfim. Então, nisso, o que o Rodrigo Maia diz que nisso ele não se diferencia do Arthur Lira, mais ou menos, né? Porque nas conversas com partidos de esquerda, o Rodrigo Maia tem colocado ali algumas possibilidades, não votação na Câmara da Independência do Banco Central, fala a questão de não colocar em votação a privatização de algumas estatais, como a Eletrobras. Há uma diferença. Mas o que o Rodrigo Maia fez foi acenar com um espantalho. Olha, se eleger o candidato que ele classifica como sendo candidato do Planalto, Arthur Lira, que efetivamente é mais ligado ao Palácio do Planalto, uma candidatura bancada aí pelo Palácio do Planalto, poderão vir a ser colocadas em votação medidas como essa história da escola em casa, homeschooling, né, como eles falam em português, né, português moderno. Falam também na questão das armas, enfim. Então o Rodrigo Maia tenta fazer um espantalho. Agora, concordo com o Igor, ele perdeu tempo. Isso todo mundo no Congresso está dizendo. Enquanto ficava essa discussão, Rodrigo Maia mais 5 ou 6 candidatos, essa indefinição, o Arthur Lira vai ali conversando com partidos. E essa é uma eleição para ter... Ontem até o presidente do PSB, o Carlos Siqueira, ressaltou isso para mim. Essa não é exatamente uma eleição muito ideológica, no sentido, eu sou de esquerda, o outro é de direita. Muito tem a ver com o candidato, você seduz os parlamentares apontando para cargos na mesa diretora, em presidências de comissões, em relatorias de projetos, em atividades que são importantes para o exercício do mandato parlamentar, fazem parte do jogo do Congresso. Enquanto o Arthur Lira está prometendo casa, comida e roupa lavada para todo mundo, o Rodrigo Maia não tem candidato para prometer isso. Então, isso dá uma vantagem para o Arthur Lira. E só para complementar, hoje tem um almoço aí do Paulo Câmara, PSB, com o presidente do PSB também, com o Rodrigo Maia, hoje em Brasília, antes dessa reunião aí com os parlamentares do PSB. O Rodrigo Maia está se movimentando, só que ele tem que ter um candidato para fazer essas promessas, enquanto ele está perdendo tempo. Vocês.
Ô, Caio, transferindo essa conversa do tapete verde por tapete azul, Bolsonaro está com Alcolumbre ou o jogo mudou? Bom, ali no Senado deu uma esfacelada muito maior até que na Câmara, né, Thaís? Porque ali já tinha um caminho aberto para uma reeleição, coisa que na Câmara não tinha. Você tinha uma expectativa do grupo do Rodrigo Maia se eleger no embate com o Arthur Lira. No Senado, o esfacelamento ali da candidatura do Davi Alcolumbre, ela explanou para tudo quanto é lado. Não vejo o Palácio do Planalto junto com o Davi Alcolumbre, mas muito mais por um certo ressentimento do Davi Alcolumbre, em ter lido ali os movimentos do Palácio do Planalto como contrários à candidatura dele, né? E acabou culminando ali no Supremo Tribunal Federal. A grande questão, eu acho que hoje a gente tem que ter em mente todas essas operações e articulações que estão sendo feitas, tanto no tapete azul quanto no tapete verde ali da Câmara, é que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre perderam a expectativa de poder. E a expectativa de poder na política, ela é um ativo muito importante, muito importante. Por que até sexta-feira o Rodrigo Maia tinha um grupo mais ou menos orbitando em torno dele? Porque ele tinha uma expectativa de poder, ele tinha uma expectativa do Supremo referendar um poder dele, decidir se ele queria ser candidato ou não. E isso se esfacelou. Hoje, o Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, o poder deles é até 1º de fevereiro de 2021. O poder do presidente Jair Bolsonaro é até 31 de dezembro de 2022. E os parlamentares consideram isso, porque, quer ou não, no momento de crise econômica e de diminuição de recursos para você fazer campanha, os parlamentares vão pensar em quem vai ajudar mais eles na sobrevivência política deles, na eleição deles também em 2022. E nesse momento, eles vão olhar quem vai ter mais recursos, quem você vai poder atrelar uma obra na sua base eleitoral, emendas, funções, né? Não digo funções de primeiro escalão, não, ministérios, mas eu digo funções nos estados, né? E aí o governo tem mais a oferecer. Candidaturas governistas como a do Arthur Lira, só um parênteses, eu não considero o Arthur Lira seria um subordinado, não é o perfil dele, não é o perfil dele. E olhem os perfis dos alagoanos, né? Os alagoanos nos deram 3 presidentes da República e nos deram aí Renan Calheiros e por aí vai. Então, não é um perfil de gente subordinada. Mas, por fim, o ponto que eu queria registrar é esse. A expectativa de poder é um ativo nessa eleição interna. E Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre perderam essa expectativa de poder, ou a expectativa de poder deles é limitada. É 1 mês e meio. Depois não sabe que poder eles terão. Ô Igor, desculpa, por favor, Thaís, pode perguntar. Não ia perguntar não, já ia dar tchau, mas faz mais uma pergunta. Não, então tá certo, porque aí vai iniciar uma outra coisa, pensei que tivéssemos tempo aqui, fique à vontade, por favor, Thaís. Não, a gente já tem que despedir, é sempre triste, meninos, falar tchau para vocês, mas eu falo tchau com a certeza de que falarei olá amanhã. Com todo o meu amor. Até amanhã. Tá bom? Então, beijo, tchau. Goodbye. E até amanhã. Goodbye. Até amanhã.